Ei, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre formas para você se organizar para o próximo semestre. Eu sei que muita gente já começou aí até as suas aulas, mas ainda não sabe como vai se organizar ou como vai se adaptar aí a essa nova etapa aí da faculdade. Então, se você aí quer saber um pouquinho mais, continue nesse vídeo, porque eu vou dar várias formas aí para você se organizar. Então, gente, porque eu resolvi trazer aí várias formas para você se organizar e tentar se adaptar. O primeiro motivo é porque cada faculdade aí vai ter a sua forma de ensino. Então, vai ter faculdade que é mais prática e vai ter mais faculdade que é teórica. Então, isso vai depender aí de como é a sua faculdade. E também o outro motivo é porque cada pessoa vai se adaptar melhor a alguma maneira aí de se organizar. Então, no meu caso, por exemplo, eu tive matérias práticas, muita matéria mais prática do que matéria teórica. Então, por exemplo, de teoria, sim, eu tive história da arquitetura, história da arte, só que essas matérias, elas eram artigo, a entrega era artigo ou apresentação de trabalho. Então, eu não anotava muito, sabe? Anotava, mas era bem pouco. E também eu tive matérias também como cálculo. Então, assim, em relação a cálculo, eu tinha caderno porque eu achava importante eu anotar e ter uma forma ali para eu poder revisar aquela matéria. E aí, eu acho que eu tive até o segundo semestre caderno mesmo, e depois do segundo, né, no terceiro, que eu comecei a ter projeto, eu comecei a colocar na minha vida o computador. Então, assim, como eu tinha que levar o computador para a faculdade para orientar para projeto, eu acabei aprendendo, assim, na verdade, utilizando mais o computador como uma forma de organização. Então, a princípio, eu utilizei o Drive, que eu conseguia acessar de qualquer lugar, e eu achava que eu não ia perder aquele conteúdo. Então, o que eu fazia? Eu criava uma pasta no período que eu estava e dentro dessa pasta eu criava subpastas em que eu colocava cada matéria. Então, por exemplo, no nono período eu colocava patrimônio, colocava TCC, colocava projeto de interiores. Então, cada uma dessas matérias tinha sua pasta e dentro da pasta eu criava um documento Word em que eu anotava tudo que o professor passava na sala de aula, informações extras, enfim. Eu utilizei o Drive há bastante tempo, eu acho que foi a ferramenta que eu mais utilizei e o que mais funcionava para mim, porque quando eu tinha que consultar, eu podia também imprimir aquela folha e ler ali, ou então eu podia simplesmente abrir o computador em qualquer lugar e estudar. Então, para mim, o Drive foi ótimo. A segunda forma, e eu acho que assim é que mais as pessoas utilizam, é o próprio caderno, e eu utilizava pequenos cadernos que eu vou mostrar aqui, que são os cadernos A5 na verdade, e em cada caderno eu separava uma forma aí para eu organizar. Então eu tinha caderno teórico, caderno prático, e assim eu conseguia ter noção de que cada caderno era para alguma coisa e eu acabava não embolando. Porque quando você utiliza esses cadernos separados, a questão é que você, por exemplo, se você deixar um caderno para matérias teóricas, então você, por exemplo, você tem história da arquitetura e depois você tem história da arte. Então você não pode escrever, tipo, história da arquitetura e depois história da arte, porque isso pode dar ruim. Então, assim, cada caderno tem que ser mesmo para uma matéria, ou você divide muito bem esse caderno para que você não confunda. Então agora eu vou mostrar aqui os meus. Então, gente, eu tenho esses cadernos aqui que eu utilizo para me organizar. Esse primeiro é que eu utilizo para algo profissional, então eu coloco aqui tudo que eu tenho que levar para a vida. Então é detalhamento, é algum texto que eu li sobre profissão, RRT, tudo tá nesse caderno aqui, porque eu achei super importante ter algumas informações que a faculdade às vezes não te ensina, ou então até mesmo te ensina, mas que você não pode esquecer. Então nesse caderno tá o meu caderno profissional, digamos assim. Aí eu também tenho esse outro caderno, que é para ideias para Instagram, YouTube, eu coloco tudo aqui.
Esse caderno, que é um caderno meio que geral de cursos, que eu tenho Photoshop, Revit, InDesign, ArchiCAD. Esse aqui é a confusão que eu falei que não pode acontecer. Porque, tá vendo? Não tem separação, então acho que do jeito que você abrir aqui, você vai encontrar um curso. Então, não façam isso, não sigam esse exemplo meu que é bem ruim. E esse aqui eu deixei só para Revit, então assim, tudo que eu aprendo de Revit tá nesse caderno para eu poder revisar sempre. Então essa é uma maneira de se organizar por caderninhos, eu acho que super funciona, só que eu também entendo que se você, quando as aulas voltarem, tudo voltar ao normal, levar esses cadernos para a faculdade talvez seja um peso a mais, se você tiver que levar computador também, mas eu acho fofinho e eu me sinto muito mais à vontade a estudar nesses caderninhos do que naqueles cadernos maiores. Outra ferramenta que você pode utilizar aí é o Trello, que eu já fiz vários vídeos, na verdade eu fiz um vídeo, né? Eu fiz um vídeo aqui explicando ele, como que você pode utilizar, como criar uma conta. Eu confesso que eu não utilizo ele como uma forma de organização ou uma forma de estudo, mas eu tenho lá sempre o meu baú de referências. Para as pessoas que são amantes aí de escrever e poder riscar a lista de tarefa, eu sempre indico um planner. Porque eu acho que o planner, ele vai te ajudar muito em relação à organização mensal, principalmente, e a organização do seu dia. Então é incrível que você anota tudo ali e você ainda consegue riscar. E assim, é maravilhoso, eu adoro, eu comecei a utilizar ele desde quando eu entrei na faculdade, eu passei a utilizar. E eu também já fiz um vídeo em que eu disponibilizei um planner, então eu vou deixar linkado aqui em cima, se você tiver interesse. E ele tem desde agora, agosto, até o final do ano, então pode ser que te ajude aí a você se organizar. E é incrível, na verdade, a parte de poder riscar, que é uma coisa que eu sinto muito falta no digital. Quando eu não risco ou quando eu não faço nada, parece que eu não fiz nada naquele dia. E o planner me dá essa sensação de que eu fui produtiva, que eu consegui fazer as coisas porque eu risquei. Além do planner, também tem o bullet journal, mas eu não utilizo ele por simples fato de ter que decorar e é uma coisa que eu não tenho paciência. Mas tem pessoas que são mais artísticas e gostam aí de desenhar, gostam de desenhar a letra, enfim, eu acho que vale a pena porque fica lindo e é uma forma também de se organizar, poder riscar, poder escrever. Outro aplicativo que eu amo, que eu tô adorando utilizar é o Google Agenda, principalmente porque ele apita. Então, por exemplo, se você tiver uma prova, você consegue colocar lá o dia da prova e pedir para ele te avisar antes. Então, assim, é incrível porque você tem aquela possibilidade de receber a notificação antes e não esquecer. Então ele é ótimo para que você não esqueça de datas importantes. E outra ferramenta que eu conheci através de uma amiga minha é o Evernote, que é um aplicativo que você pode utilizar tanto no celular como no computador, e nele você cria cadernos, você consegue inserir imagens. Então eu utilizei ele muito na época que eu tive urbanismo, porque o professor queria que a gente entregasse artigo, e às vezes ele fazia alguns esquemas e não dava para desenhar com muito tempo e tal, então a gente tirava uma foto do quadro e mandava pro aplicativo. Então a gente escrevia o texto, aí já tinha a imagem e ficou muito fácil, muito mais fácil de eu ler ali o que ele tinha falado e escrever meu próprio artigo. Ele tem como você colocar também notas de áudio, que é incrível, tem como você adicionar lembretes e ele é maravilhoso. Eu posso fazer também um vídeo explicando como utilizar o Evernote e ele é bom por causa disso. Você pode utilizar tanto no computador, então no dia que você não levar o computador para a faculdade, você pode utilizar ele pelo celular. Então, gente, é isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Essas são algumas formas aí que dá para você se organizar, dá para você aí pensar na sua maneira de organização que funcione para você. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários qual dessas formas aí você vai tentar aplicar, porque eu vou adorar saber. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!